Romanos capítulo 8 é o típico capítulo daqueles que nós lemos na Escritura e dizemos assim, não é possível. Com certeza, esse aqui São Paulo soltou a pena e o Espírito escreveu sozinho. É de uma riqueza, de uma profundidade o capítulo 8 da carta aos Romanos. Glória a Jesus. Nós vamos ler Romanos 8, o versículo 12. O capítulo todo é belíssimo. Nós vamos ler do 12 ao 17. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse contanto aqui estava indo bem, né? Sois filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito, e enfim, e há uma herança maravilhosa, contanto que soframos com Ele. Contanto que soframos com Ele. Na última parte da tarde, o irmão pregava. E basicamente, esses dois assuntos eram os fundamentais na pregação do irmão Rodrigo. Primeiro, a oração não se negocia. A oração não se negocia. A oração é o quarto da minha alma, onde eu devo entrar, infalivelmente. Na vida do cristão não se negocia a oração, não se negocia com a carne, não se negocia com a preguiça, não se negocia com o diabo, não se negocia com o pecado. Oração deve ser feita. Feita. A oração, ela muda de acordo com as circunstâncias em que nós vivemos. Ela muda de cor, de sabor, de teor, de ênfase. Mas o que não pode mudar? A existência da oração. Um servo de Deus, uma serva de Deus, precisa ter essa maturidade. Eu devo orar em toda e qualquer circunstância. É porque é assim. Se as coisas vão bem, eu estou muito feliz. Eu fico feliz demais para orar e esqueço da oração. E se as coisas vão mal, eu estou tão mal, tão triste, tão acabado, que eu acabo também não conseguindo orar. E aí, se eu caio em pecado, eu começo a pensar, bom, mas eu estou em pecado, acho que não vale a pena nem orar. Aí não ora. Isso aqui é o mais comum, né? É uma das invenções prediletas do ateliê do Satanás. É a ideia de que quando você está em pecado, quando você está espiritualmente vulnerável, então você não deve orar. É bem o que o Salmo da Palavra de Deus diz, né? Um abismo atrai outro.
Ah, eu estou em pecado e não vou orar. Mas escuta a baboseira que você está dizendo. Você já está em pecado. E ainda por cima, não vai orar? É isso mesmo, peão? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Quer dizer, você já está em pecado e ainda por cima não vai orar? É o mínimo que você tem que fazer, é orar. É o mínimo. Era para ter orado antes de pecar, já pecou, porque talvez não orou, aí ainda por cima vai continuar sem orar. Percebe que o raciocínio é o oposto, né? Se você está feliz, ore para louvar a Deus. Se você está triste, ore para chorar aos pés de Deus. Se você está puto, ore para reclamar aos pés de Deus, como o irmão contou para nós na palavra. Vai reclamar nele, vai chorar nele, vai sofrer nele. Está feliz? Vai orar e vai louvar. Está em pecado? Então você vai orar e vai botar a cara no pó. E vai orar para se humilhar. E vai orar para implorar misericórdia. Entendeu? Mas não orar, não, isso não está não está no horizonte da possibilidade. É somente quando um servo de Deus tem muito firme esse fundamento da oração, aí dá para começar a conversar sobre vida no Espírito. Porque assim, oração é o primeiro degrau, né? Se você oscila entre o primeiro e o chão, bom, aí não vai subir nunca, né? Decida. Suba e não volte mais. Oração. Aqui eu me humilho, aqui eu me alegro, aqui eu me elevo, aqui eu sou santo, aqui eu sou pecador, aqui eu estou na graça, aqui eu sou desgraçado, aqui eu sou qualquer coisa, mas daqui eu não saio. Entenderam? Não, oração não se negocia. Não se negocia. Estou viajando, vou orar viajando. Estou com diarreia, eu oro com diarreia. Estou internado, eu oro internado. Santa Gertrudes de Helfta, né? É uma santa pouco conhecida, era alemã. Ela tinha oração até para sentar na privada. Tem escrito. Sentava e dizia: bendito sejais, Senhor, por todos os meus orifícios e desafogos. Sabia dessa, Tatá? É sério. Era a oração de Santa Gertrudes de Helfta. Depois vocês pesquisam. Santa Gertrudes de Helfta, uma grande santa do coração de Jesus. Ela é mais antiga do que Santa Margarida Maria Alacoque, que é mais conhecida, né? Mas ela é mais antiga. Era uma mística. Sentava, bendito sejais, Senhor, todos os meus orifícios e desafogos. Glória a Deus. Pois é, irmãos. Mas veja, se nós vivemos em Cristo, estamos na graça, não há um momento para não se orar. A gente ri, mas não é verdade que tem tantas pessoas que gostariam de poder sentar no vaso. Porque tem problemas como é que chama aquela bolsinha? Lobostomia? Colonoscopia. Não, colonoscopia é o exame que faz. Colonoscopia é o exame. É a bolsinha aqui, né? E como sofrem, não é? Às vezes por causa de um tumor, um câncer, uma doença. Não, realmente é para você lembrar e agradecer a Deus pela saúde do seu organismo. Santo Antão, o famoso Santo Antão do deserto, louvava a Deus enquanto fazia as suas necessidades. E Satanás gostava de aparecer a ele, né? Aí, claro, Satanás sempre quer te fazer negociar a oração.
Que feio. Falando com Deus num momento como esse. E ele sentado lá na moita. Santo Antão. Santo Antão. Um homem ousado, cheio do Espírito. Santo Antão, o grande Santo Antão do deserto. Ele olhou para o diabo e disse: sim, o louvor que sobe é dele. Tudo que desce é teu. Santo Antão, deu uma forçada e fez a oferenda do... Tudo que desce é teu. Não é os santos são admiráveis. Né? Não tem como não admirar. Isso para demonstrar para vocês que oração não se negocia. Não se negocia. Em toda e qualquer hora, ocasião, Deus nos vê. Deus está ali. E é preciso estar em comunhão com Ele. Oração não se negocia. E cruz, né, sofrimento, também não se negocia. Porque a cruz é a lenha que nós precisamos para a fogueira de Pentecostes. Não há fogueira sem que haja algo para ser queimado. Não há fogo sem combustível. Alguma coisa precisa ser queimada. Na Escritura fica evidente que onde há sacrifício, há fogo. O sacrifício chama o fogo, atrai o fogo. Como não lembrar da peleja de Elias com os profetas de Baal? Vamos oferecer o sacrifício. O Deus que for vivo, o Deus que for verdadeiro, vai enviar fogo para consumir o sacrifício. E o Deus de Elias ouviu a sua oração, viu o seu sacrifício e enviou fogo do céu. O fogo chega quando o sacrifício está pronto e está sobre o altar. Se nós queremos, e de fato queremos, ser protagonistas de uma cultura de Pentecostes, avivada, em plenas labaredas celestiais, nós precisamos erguer altares de sacrifício. Sacrifícios de vida. Porque o sacrifício de Cristo, esse nunca se apaga. Esse está sempre aceso. Em cada altar da Santa Missa, em cada altar do sacrifício está lá. Ele é o primeiro. Ele vai adiante. E como é possível que quem o segue não o siga também na oferta de um sacrifício? Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, oferecei-vos como um sacrifício vivo, espiritual. Então, irmão, São João, no capítulo 19 do Evangelho, deixa claro que o Espírito Santo ele é atraído de maneira inconfundível quando se oferece sacrifício. Quando Jesus expira, não é? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Os irmãos já repararam que a última palavra de Jesus antes de morrer foi espírito. É a última palavra. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E São João diz, e ele expirou. O que é expirar? Espírito. A palavra espírito, tanto em hebraico, ruach, como em grego, pneuma, quer dizer ar. Expirou. Expirou. A hora em que Deus expira é quando há um sacrifício. Quando tudo está consumado. Essa foi a penúltima palavra. Tudo está consumado.
o sacrifício está feito, a Páscoa está servida, então agora, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E derrama o espírito de volta para o Pai, que por sua vez devolve o espírito ao filho no túmulo. No terceiro dia, quando o filho que expirou na cruz, inspira no sepulcro e vive para sempre. Esse é um diálogo da Trindade que está no Evangelho de São João. Ora, e é só porque ele inspirou no túmulo é que ele logo em seguida aparece no cenáculo e diz: a paz esteja convosco, que o texto diz, e soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Ele expira, o Pai inspira. O Pai expira, ele inspira. E ele expirou de novo em cima de nós. E a gente entalado com gases presos. Né? Tem que pôr o Espírito para fora. Expirar. Nós somos extensão do corpo do Senhor. Mas para isso tem que saber oferecer sacrifício. A gente que é carismático tem muita simpatia pela figura do fogo. A questão é que fogo envolve sacrifício. Você tem que pensar muito se é isso mesmo que você quer. Porque a gente fica chamando fogo, invocando fogo, clamando fogo. Ele vem. Ele vem. Só que para ele vir, Deus te enviará lenha. Quando ele envia a lenha, a gente foge porque ela é pesada. É esse o perigo. Ah, muito obrigado. Santa Teresa dizia, aliás, não, São Pio de Petreutina dizia: as melhores cruzes são aquelas que nós não escolhemos. A própria vida manda as cruzes. A própria vida manda os seus sofrimentos. Tem cruzes que a gente escolhe por amor a Deus, por exemplo, um jejum, uma penitência, uma mortificação. A gente elege uma cruz para carregar como um ato de amor. Mas se você não escolher e não procurar nenhuma cruz, não se preocupe, ela vai procurar você e vai te achar. Ela vai. Aí sim, era essa frase de Santa Teresa que eu ia citar. Ela dizia: não vos preocupeis em procurar cruzes, elas virão sem que as peçais. Elas vêm, não é? Nas mais diversas modalidades. Uma cruz, propriamente, é uma situação. Antes de mais nada. Uma cruz é uma situação. A gente olha para ela, mas não deixa ela falar. Prestem atenção. Vejam o que ela está dizendo. A cruz é uma situação onde uma pessoa, é só olhar, e é o que a cena está dizendo. A cruz é uma situação em que uma pessoa está de pés e mãos atados. Não tem para onde ir e não tem o que fazer. Não é isso que está vendo ali? Pois bem, você sabe o que é estar numa situação onde não há o que você possa fazer? Mãos atadas? Você sabe o que é viver uma situação onde você está com os pés pregados, ou seja, não tem para onde ir, não tem para onde correr? Se você sabe o que é isso, parabéns. Isso aí é a sua cruz. Essa aí. Ela não é necessariamente de madeira. Ó. Ela pode ser de carne e osso. Né? Pode ser que ela durma na cama com você. A sua cruz pode ser que saiu de dentro de você. Você pariu ela depois de 9 meses. Pode ser. A sua cruz pode ser que pague o seu salário todo mês, a sua cruz. A sua cruz pode ser que a sua cruz te coordene.
aqui na comunidade. A sua cruz, pode ser que a sua cruz reze missa na sua paróquia. Pode ser que a sua cruz já até crismou você. Use mitra na cabeça. Ou então, pode ser que a sua cruz apareça na tela. Você abre e tem lá, saldo negativo, menos R$3.000, está lá, na tela do banco. A sua cruz pode ser que chegue pelo correio, você abre e está lá. Vencimento, dia tal, a sua cruz aí. A pindaíba. Pode ser que a sua cruz esteja aí em você. Pode ser que a sua cruz apareceu no ultrassom, numa tomografia, apareceu num exame de sangue, está aí. E você não tem o que fazer, porque está aí. Está entendendo o que é cruz? Ela chega. Agora, a opção de acender a cruz e transformar em sacrifício, ela é só sua. Você tem duas opções. Ou você vai murmurar, reclamar. Você pode fazer isso se quiser. Se debater em cima da cruz, brigar com ela. Não vai adiantar, ela não vai embora pelo simples fato de você brigar com ela. Pelo simples fato de brigar, não. Pelo simples fato de achar ruim, ela não vai embora. Aliás, se debater com ela chega a ser pior, porque ela vai ficar o tempo que tiver que ficar. E ficar na companhia de alguém brigado faz o tempo parecer muito mais longo. Muito mais longo. Então você pode sofrer, ou você pode fazer um sacrifício. É muito diferente sofrer e fazer um sacrifício. Sofrer, todo mundo sofre. Cruz chega para todo mundo, mas sacrifício, somente quem conhece a fonte do fogo, para poder erguer um altar e fazer um sacrifício. É pegar a cruz, sabe a cruz, o lenho da cruz, a lenha da cruz, porque é lenha, hein? É lenha. Essa figura da lenha é justamente para remeter a Gênesis capítulo 22, no sacrifício de Isaac. Temos lenha, temos fogo. Cadê a vítima? Aí Abraão fez a chiquinha, né? Deus proverá. Deus proverá. Porque a resposta é muito elementar, né? A vítima é você. Senhor, temos lenha. Assim, eu tenho lenha. A lenha é tudo isso que você tem que carregar, não é? Essas cruzes, é a lenha. E temos fogo, nós conhecemos o Espírito Santo. Cadê a vítima, Senhor? Ele olha para você e diz... Adivinha quem é? Se você não aceitar ser a vítima, não vai ter sacrifício. Não tem onde pôr o fogo. Eu já imagino Nosso Senhor do céu assistindo a gente clamando, né? Fogo, 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 fogo do céu. E ele de cima olha e diz, será? Será que se eu mandar, eles têm alguma coisa para queimar no fogo? Porque não vai ter avivamento de fogo sem sacrifício. Então a gente pede avivamento, pede fogo, e o que acontece? Cruz. Mas é óbvio. É a oportunidade
para o avivamento. Você pede avivamento, aparece uma doença. Você pede avivamento, aparece uma pindaíba. Você pede um avivamento, acontece alguma coisa. E aí você fica sem entender qual é a lógica de estar orando no sentido de algo tão maravilhoso e Deus permitir desgraças. Não é que ele permite desgraça, é que a gente é uma anta. Ele está atendendo a nossa oração. É assim que ele atende. Vocês viram o testemunho do irmão, né? Senhor, eu preciso receber. É o que o Senhor fez? Mandou alguém para ele orar. Dá oração para alguém. O senhor está me zoando, né? Eu estou aqui precisando receber e o Senhor me manda dar. É assim que ele é. Tá? Muito prazer, Jesus de Nazaré, filho de Maria, José. Ele é assim. Ele tem essas loucuras, entendeu? Ele é meio, mas é assim, tá? Estranho com ele, pior sem ele. Aceita que dói menos. Ele tem o jeito dele atender a nossa oração. Você quer avivamento, você quer fogo para o grupo de oração, fogo para a arquidiocese, fogo para a cidade. Você clama o fogo. Alguma coisa de estranha vai acontecer antes. Aprenda isso de uma vez por todas. Alguma coisa estranha, dolorosa, difícil vai acontecer antes do avivamento. Por quê? Porque não tem como mandar fogo se não tiver o que queimar. Então vai vir a cruz. A lenha primeiro. Não vem fogo para depois lenha. É lenha para depois pôr fogo. Então a lenha chega. A lenha chega. E aí, ao invés de nós montarmos o sacrifício, nós fica rolando no tapa com a lenha. Ai, que ódio dessa lenha, que raiva. E chora. E chora, e perde o sono. E Deus com a tocha, a pontinha. Ué, eu mandei a lenha, essa anta tá. E o fogo aqui, ó. Ela não vai parar? Para eu mandar fogo? Não, chorando. Chorando, murmurando, reclamando, perdendo o sono, perdendo a paz, se desesperando. Pedindo reza para todo mundo por ela. Reza por mim, reza por mim. Pronto, ela perde o foco. O foco era um avivamento. Era lenha. É para pôr em cima de você. Não foi assim, ó? É para pôr em cima de você. Carregar. Dizer, pronto, Senhor, estou pronto. Manda fogo. Deitar no lenho. Sacrifício. São duas palavras no latim. Sacro, facere. Sacro é santo, né? Sagrado. Facere, fazer. Tornar. Tornar sagrado. Então, doença sozinha é só doença. Doença orada, consagrada, sofrida por amor a Deus, me unindo a Jesus. Senhor, eu ofereço, eu estou aqui, eu estou aos teus pés, eu te amo, eu te louvo. Não é mais doença, é sacrifício. Senhor, eu ofereço esse sofrimento. Obrigado, Senhor. Eu pedi um avivamento para esse grupo de oração e agora me apareceu essa pereba. Eu ofereço essa pereba, eu ofereço essa dor. Aí reza um terço na pereba, faz uma novena com a pereba. E eu pus pujando assim. E os irmãos mandam mensagem. Como é que o irmão está? Estou bem, estou em paz. Estou oferecendo um sacrifício. Sabe o que vai acontecer? Quando você sabe sofrer, não é? Sabe oferecer um sacrifício, a pereba vai secar. Uma hora ela seca. Uma hora o remédio faz efeito, uma hora o tratamento acaba. Tenha paciência. A pereba vai secar, a dor vai embora e o céu vai se abrir. E o fogo vai descer. E vidas serão transformadas.
E você vai se lembrar que, embora você não tenha sido o autor, a autora do avivamento, o Senhor te deu a graça de fazer parte do sacrifício. Uma parcela, uma centelha, uma torinha de lenha eu pus nessa fogueira. Os irmãos já experimentaram isso? Juntar o grupo, orar por um avivamento, de repente parece que um trator cai na vida de todo mundo do grupo, de uma vez. Você vai fazer um encontro, um retiro, alguma coisa. Vamos salvar almas, vamos. Acontece uma desgraça com todos os servos de uma vez. O que é isso? Deus ouvindo a nossa oração. Meu Deus, que loucura. Ele é louco mesmo. Eu avisei. A palavra avisou. É ele recebendo a nossa oração. Tá aí, ó. Ponham então a lenha, ele joga a lenha e levanta a tocha. Quando você parar quieta a lenha no sacrifício, o Senhor vai mandar fogo. É preciso perseverar nas provas com o Senhor, na certeza de que é a matéria-prima para o avivamento. Então, a cruz e a oração. A cruz e a oração é lenha e ocasião. A oração é o oxigênio em torno da lenha, não é? Quem entende de química sabe, se não tiver oxigênio, ar, o fogo não pega. A oração é o oxigênio e a tua cruz é a lenha. O fogo deixa com ele, que ele manda. Então todos os que querem viver no fogo, se preparem para se lascar. Nós vamos ter em nós as marcas da paixão. E o fogo descendo. Perseguição, ódio, ciúmes contra nós, todos se voltam. Satanás se levanta, o mundo se levanta. E a gente segue dando glória a Deus. Olha, irmãos, vamos abrir aqui em 1 Coríntios. Eu não ia ler essa passagem, mas Deus me trouxe agora. 1 Coríntios 1. Primeira Coríntios, já é a 6ª garrafa que eu bebo hoje. Aqui, é que eu tinha aberto o livro errado. Abri a 2ª carta. Deixa eu procurar aqui o versículo que eu vou ler em nome de Jesus. Aqui. É 2, na verdade, né? Esse é 1 Coríntios 2. Sabedoria revelada. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Olha só, não parece loucura? Você pede um avivamento, aí Deus te dá uma paulada. Então a palavra está avisando, loucura. Esse negócio de cristianismo é coisa para retardado, para perturbado. Se você não está preparado para isso, sai fora. Tem que ter uma dose de loucura muito grande para servir a Deus.
Você tem que servir, depois você pensa. Se você pensar muito para servir, você não serve. O evangelho é péssimo de propaganda, porque ele não é propaganda, ele é poder de Deus. Irmãos, se nós não fôssemos já cristãos, católicos, devotos, com fé, e te fossem fazer uma propaganda de alguma coisa para você seguir. Olha, tem uma propaganda da minha religião para você seguir. Mostra para mim. Aí mostrar um homem seminu pregado em 2 pedaços de madeira é a pior propaganda que se poderia anunciar. Olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Qual? Essa aqui. Tô fora. Eu quero uma religião para poder resolver meus problemas. Você quer me arrumar mais um? Um homem seminu pregado num pedaço de madeira. Ou seja, morto. Né? É assim que o mundo enxerga. A propaganda dos cristãos é um cadáver num pedaço de madeira. A propaganda deles é alguém que foi derrotado. É assim que o mundo vê. A propaganda é péssima. E por que apesar da propaganda péssima, a igreja está de pé há 2000 anos avançando para vencer? Porque a propaganda não é boa, mas ela é a verdade. A cruz é a verdade. A cruz é a realidade de Deus. Então, tem que ter o Espírito de Deus para entender a lógica da cruz e para entender a lógica das coisas do Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras. Que loucura é essa? Que loucura é essa de vocês? Vocês se lascando e indo na igreja. Sofrendo e correndo atrás desse Jesus de Nazaré, desse pedaço de pão, da batina desse padre. Um fim de semana desse, e vocês enfiados dentro de negócio de igreja, podendo curtir, aproveitar, dar um rolê em Monte Verde. Tanta coisa para fazer, tanta coisa. Meu Deus, como esses cristãos são alienados, né? Já repararam que o pagão acha que ele é que está vivendo a vida verdadeira e a gente perdendo tempo? Porque o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Ele não aceita, ele não entende. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Tem que ter vida sobrenatural. A palavra diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, salvo engano, versículo 13, que o reino de Deus é arrebatado à força, são os violentos que conquistam. Não pensa muito, só crê e se joga. Não pensa muito. Existe hora para tudo, não é? A palavra diz em Eclesiastes 3. Tem hora de pensar, hora de racionalizar, hora de compreender, hora de fazer teologia, hora de estudar dogmática, hora de estudar filosofia. Mas quando se trata de realidades espirituais, não dá para teologizar muito, você tem que se jogar. Primeiro você faz, depois você pensa. Hoje, nessa noite, nós vamos orar, daqui a pouco, pedindo um batismo no Espírito Santo, uma efusão do Espírito Santo, mas aquela renovadora, no sentido de que todos nós, creio eu, já vivemos experiência de oração, já passamos por aquele derramamento do Espírito Santo que mudou a nossa mentalidade. Agora, nós precisamos buscar um derramamento do Espírito Santo que nos equipe, nos torne equipados com os dons espirituais, com fervor na oração, um fervor inegociável, um amor inegociável,
uma paixão ardente, crepitante, incendiante, que não possa ser segurada. É isso que nós precisamos. Nós estamos num ambiente ótimo para isso, que é um ambiente carismático, para buscarmos a manifestação dos dons. Não só em favor dos irmãos, mas em nosso favor, em favor uns dos outros. E é isso que nós vamos buscar experimentar nessa noite. Primeira coisa que nós vamos buscar experimentar nessa noite é essa oração efusiva, insistente, fervorosa. Irmãos, nós somos católicos, graças a Deus. A Igreja Católica, ela comporta uma riqueza de espiritualidade, de escolas espirituais. São 2000 anos de um edifício altíssimo, com vários patamares possíveis de oração, de intimidade, de comunhão com Deus. Se você quer fazer uma experiência mais contemplativa, silenciosa, você pode fazer um exercício espiritual de Santo Inácio, fazer um recolhimento carmelitano, fazer uma oficina de oração franciscana. Olha, tem escolas maravilhosas. Maravilhosas. Se você quer viver uma experiência de cunho mais comunitário, de conscientização acerca de realidades diversas, você pode fazer uma escola de vida focolarina. Você pode procurar uma reunião do neocatecumenato ou do comunhão e libertação, enfim, muitos movimentos. Agora, você inventou de vir aqui hoje no meio dos crentes. Você inventou. Aqui se vive uma espiritualidade específica. Uma pessoa, ela pode não gostar, não se sentir confortável, à vontade. Tá bom, problema seu. Aqui é assim. Aqui é assim. Existe hoje, no movimento carismático, uma espécie de crise de identidade em alguns lugares. De tanto dialogarmos com as outras expressões de igreja, e devemos dialogar, em alguns lugares os grupos se confundiram com essas expressões. Então, a gente é carismático. Nós aqui, nós somos carismáticos, nós somos crente, nós somos pentecostal, nós somos aleluiado, nós somos perturbado. Nós aqui, não gosto disso. A gente arruma outro grupo para você. Tem outros, não tem problema, você continua católico, a gente se vê na missa, tranquilo. Mas aqui, irmãos, aqui há um modo de orar. Faz parte da nossa espiritualidade. Nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos levar isso a sério. É o nosso modo de agir. Então, nós criamos a atmosfera auditiva de oração. Esse é o nosso modo de orar. Nós criamos uma atmosfera auditiva. Ou seja, nós temos a necessidade, talvez porque nós sejamos a pior parte da igreja, os mais fracos, os mais frágeis, nós temos necessidades que talvez as monjas do Carmelo não tenham, não tem problema, elas são santas. A gente é desgraçado. A gente tem necessidade de um amparo auditivo. O que é um amparo auditivo? A gente precisa se ouvir orando. Se ouvir. Para criar a atmosfera de oração. Porque se eu disser assim, olha, irmãos, vamos aqui por um momento baixar a cabeça e fazer uma oração. Se nós fizermos assim, é possível. Só que tem o seguinte, eu não tenho certeza nenhuma que você está de cabeça baixa orando. Por quê? Porque você está quieto, né, em silêncio. Você pode estar pensando na morte da bezerra, no boleto para pagar, ou você pode ter dormido. É próprio do ambiente carismático nós abrirmos a boca. Porque aí não há equívoco nenhum. Todos estão orando e orando mesmo.
é o modo pelo qual nós criamos comunhão. Comunhão. É uma comunhão espiritual. As nossas vozes entram em comunhão. E qual é a finalidade disso? É a gente parecer um hospício? Não. Nós somos a típica espiritualidade que só faz sentido vivida dentro. Espiritualidade pentecostal só faz sentido vivida a partir de dentro. Porque realmente quem chega de fora vai chegando, realmente ora e diz: boa noite. Se uma pessoa que não é iniciada, nisso daqui, não acha no mínimo, minimamente estranho, então na verdade tem alguma coisa de deficiente nessa assembleia carismática. Está deficiente. Porque é uma espiritualidade que existe na igreja realmente para causar impacto. Choca. Ela é para fazer isso. Por quê? Quando nós oramos em voz alta, primeiro, nós criamos esse sentimento interior de autêntica comunhão. Aqui é uma atmosfera de oração, é um lugar de oração. Eu não tenho para onde correr, né? Não tem para onde fugir. Porque é oração, estão todos orando. Nós somos envolvidos pelas vozes dos irmãos. Se vocês observarem bem, as nossas assembleias de oração, quando são fervorosas, elas impedem as distrações. É tanta oração, é tanto volume de voz, que realmente, se você se distrai de si, o mais longe que você consegue ir é na oração do outro retardado que está gritando do seu lado. Não é assim? Mas você não sai daquele ambiente. Barra as distrações. O diabo fica doido com essas orações nossas, porque ele não consegue emitir sugestões. Ele não consegue. Porque nós não estamos alterados, nós nos alteramos livremente. Alteramos em que sentido? Nós fazemos o que os gregos chamavam de catarse. Não sei se já ouviram essa palavra. Catarse. Tem uma outra palavra na nossa língua que vem dessa mesma palavra, não é muito agradável, mas tem a mesma raiz. Catarro. Cata em grego é purificar. É de onde vem o nome Catarina. Catarina é a pequena pura, né? A pureza, a pequena que contém pureza. Catarina. Então, catarse é purificar, é pôr para fora, não é igual o catarro. Pôr para fora, é aquilo que vai para fora. Você põe para fora sua oração, põe para fora o seu clamor, põe para fora. E ao colocar para fora, você contribui para a atmosfera. Então, assim, não é perfumaria, não é detalhe não abrir a boca na assembleia de oração carismática. Não é um detalhe. Quem é servo, quem está chegando em grupo de oração, é novo, vai fazer o seu caminho. Mas nós somos servos. Nós temos responsabilidade de sustentar a comunhão de oração nos nossos grupos. Comunhão. É um desaforo juntar servos no encontro desse e ter comunhão de oração. Comunhão que eu digo é vozes, clamor. E lá no grupo de oração é todo mundo chamando gato. Conhece a oração chamando gato? Vamos orar. Não, irmão, chamando gato. Porra, que oração é essa? Não vamos chamar gato, não. É para soltar a voz. Quer dizer, o time faz gol, você grita. Os filhos fazem uma desgraça, você grita. O marido esquece a toalha em cima da cama, você grita. Aí Jesus ressuscitou, você chama gato? Eu não estou te entendendo. Você quer fogo e chama gato? Então chama o gato, não chama fogo. Não dá, irmãos. Não dá.
Aí depois, prestem atenção, porque eu estou explicando um pouco de lógica interior do nosso modo de orar. Depois vão reclamar no movimento que houve esfriamento de dons. Claro, esfriar a oração, o modo de orar. Porque, veja, os dons carismáticos, eles são os mais importantes para uma assembleia carismática, que é o dom da profecia, sobretudo, Paulo diz, profecia, pregação, revelação, são dons de cognição, nós dizemos. Lembra que eu dizia de manhã que o Espírito Santo inspira, o diabo sugere. Vem aqui na mente, ó. Se você não faz um ato de catarse, você está muito cheio, a sua mente fica muito cheia de pensamentos, de ideias, de divagações, de distrações, de tal maneira que já existem tantas vozes na sua cabeça que se o Espírito Santo colocar mais uma, você não sabe se é a sua cabeça ou se é o Espírito Santo. Não é a velha pergunta que as pessoas fazem para tentar discernir dons de revelação. Ah, será que é meu ou da minha cabeça? Você quer saber de uma coisa? Se você estivesse berrando igual um retardado, você não estava com essa dúvida. Sabe por quê? Porque quando você solta a voz, em línguas ou em oração, você não consegue divagar em ideias. Eu expliquei há pouco, você não consegue distrair. De tal maneira que qualquer coisa que aparecer na sua mente só pode ter sido colocada lá. Não pode ser da sua cabeça. Você está orando igual um retardado. Então, assim, num movimento como esse, vocês têm a Bíblia Ave Maria aí, não tem? A maioria. Você pode ter outra tradução, mas quem tem a Bíblia Ave Maria, se você for, aí você está com Coríntios aberto, né? Se você for no capítulo 12, capítulo 12. Na Bíblia Ave Maria, as outras traduções talvez não tenham esse rodapé. Eu vou ler com vocês o rodapé da Bíblia. Capítulo 12, versículo 10. Está falando dos dons. E o fim do capítulo 10 cita interpretação das línguas, certo? É o último dom mencionado em... E aí tem um asterisco na Bíblia Ave Maria. Tem um asterisco mandando você ir lá no rodapé. Estão vendo lá no rodapé 12:10, né? 12,10. A explicação que está lá é assim, ó. Interpretação das línguas. Faculdade de poder explicar aos assistentes o sentido das palavras proferidas por aqueles que rezavam. Leia em voz alta. No estado de quê? De exaltação. Exaltação é isso aqui. Ai, padre, mas parece macumba. Não é. É a macumba que parece isso aqui. Porque o diabo gosta de imitar tudo o que é sagrado. É o diabo que imita o que é sagrado. Estado de exaltação. Então, se você irrompe em oração, em estado de exaltação, você não perde a sua consciência, é óbvio, mas a sua mente fica limpa. Porque você está ocupado em se exaltar. É você que se exalta, não é o Espírito Santo. Então isso tem que ficar claro, né? Porque sempre tem a acusação dos bombeiros. Conhece os bombeiros? É o povo no nosso meio que gosta de apagar fogo. A gente quer orar, dar lugar, servir a Deus, aí sempre tem um bombeiro. Pra que isso? Que isso? Vai embora, cara. Arruma outro movimento para você. Deixa a gente que é crente, carismático, orar.
Não, o bombeiro sempre diz assim, esse povo berra, grita e acha que isso é unção. Quem disse que a gente acha que isso é unção? Você que está falando. Isso não é unção. Isso é entrega. Não é o Espírito Santo que está mandando eu fazer, não. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou me entregando ao Senhor. Unção vai ser quando chegar a profecia, quando chegar a palavra de ciência, quando chegar a cura. Aí isso vai ser unção. Eu rodopiando no salão não é unção, não. Sou eu mesmo. Uns são, outros não. Mas eu sou. E eu Gostou, né, Tatá? Uns são, outros não. Mas eu sou. É isso. Não é unção. Não é unção. Ninguém disse que é unção. É entrega. Entrega. Os dons do Espírito Santo não são uma possessão demoníaca. Os dons do Espírito Santo resultam de um encontro da minha entrega com a unção. Se não tem entrega, não tem unção. É simples assim. Quando o pentecostalismo começou, no começo do século XX, talvez você já tenha tido alguma formação a respeito disso, os pentecostais protestantes, no início do século XX, avivamento da Rua Azusa, aqui no Brasil, Assembleia de Deus e Congregação Cristã, são as duas igrejas desse período, começo do século XX. Eles têm uma ideia de dom de línguas, por exemplo, que não é o nosso ensino católico. Eles têm esses dons de língua. Mas a forma como eles entendem o dom não é como nós entendemos. Eles acham que o dom é quase uma possessão. E tem gente que é servo de Deus e ainda não ora em línguas porque também pensa isso. Não orei em línguas até hoje. Por quê? Porque eu não sei, eu acho que Deus não me pegou, não me incorporou, não me possuiu. Então, se você está esperando isso, você não vai orar em línguas nunca. Porque o dom de línguas não é isso. Lá é assim. Você encontra na internet alguns testemunhos, né, de igrejas pentecostais clássicas. A pessoa fica 10, 15, 20, 30 anos da vida dela orando para receber dom de línguas. Porque a ideia que elas têm é exatamente essa. Tem que vir uma força. Quase que me possuindo, me incorporando. E aí eu não estou aguentando, eu vou arriando aqui. Aí ela vem, toma minha língua, minha voz, o meu beijo. E sai. É sério, irmãos. Eu tenho que ser menos palhaço, né? Eu sou um pouco exagerado, perdão. Então, se você acha que o dom de línguas é isso, e assim, é um pouco de mito no meio deles, não falam a respeito, não formam a respeito, com medo de racionalizar o fenômeno. Mas não é isso. O dom de línguas é uma entrega. É uma entrega. Se você não soltar a voz, não abrir a boca e produzir os sons, o dom não se manifesta. O dom não se manifesta. Agora, como é que você vai sentir a comunhão espiritual para manifestar o dom? Se não tiver esse ambiente de oração, a pessoa se inibe, não é? Ela se inibe. Mas as vozes vão nos envolvendo, ouvir os irmãos, ouvir as vozes dos irmãos, ouvir a oração, isso vai entrando em mim, isso vai gerando comunhão e eu me sinto livre para manifestar os dons. E aquilo irrompe dentro de mim. E quando eu tomo uma iniciativa na direção do Espírito, o Espírito toma várias iniciativas na minha direção. E o dom se manifesta. Nós vamos orar, nós nunca oramos por dom de línguas em retiros de experiência de oração. Mas hoje, creio que seja uma boa ocasião de nós pedirmos dons de línguas
para aqueles que eventualmente já sejam servos e ainda não receberam o dom. Nós vamos clamar a Deus e o Senhor vai batizar você com o dom de línguas. Além disso, irmãos, nós que somos servos, quando nós nos encontramos para orar, nós precisamos abrir o coração para sermos trabalhados por Deus, tocados por Deus. No grupo de oração, nos retiros que nós pregamos, são os irmãos que precisam ser ministrados, nós precisamos estar ali para servi-los. Mas quando nós nos encontramos, é a hora de nós buscarmos cura interior, avivamento, visita de Deus. Por isso é importante nós orarmos uns pelos outros e buscarmos que verdadeiramente o Senhor nos preencha com os seus dons. Acho que aqui entre nós podemos falar um pouco sobre repouso no Espírito Santo, que não se enquadra propriamente numa categoria de dom, mas é verdadeiramente um toque do Senhor. É um dom de maneira indireta, porque por meio do repouso no Espírito, o Senhor pode tocar o nosso interior e também os nossos corpos, para nos trazer cura física, verdadeiramente. Ora, pensar que o repouso no Espírito aconteça da mesma forma como se espera que o dom de línguas aconteça no pentecostalismo clássico, também é absurdo. Há pessoas que nunca experimentaram a graça do repouso no Espírito, porque a mesma coisa que esperam do dom de línguas, esperam do repouso. Assim como elas esperavam uma explosão bucal para falar em línguas, elas ficam esperando uma bicuda na cabeça para cair no chão. Nunca repousei, por quê? Deus não me derrubou. Deus não vai te derrubar. Não é assim que funciona. Os dons são suaves convites do Senhor. Eu costumo dizer que tem pessoas que repousam de pé, de tão teimosa que são. Elas estão orando, aí como diz no Ceará, elas começam a sentir um esmuricimento. E fica assim, ó. Onde já está repousada, ela só não se entrega. Dá vontade de dar uma rasteira nela, assim. Dá vontade. A gente não faz, não pode, viu? Dá vontade de empurrar, não é? Mas que sem vergonha, já está bêbada e não cai. Está bêbada e não cai. Dá vontade de empurrar, dar uma rasteira, mas não é para fazer. Nem pode fazer. Por quê? Porque é a pessoa que precisa decidir se entregar. Às vezes o Senhor quer operar alguma coisa. Hoje em dia é muito raro eu experimentar o repouso no Espírito. Quando eu era mais jovem na renovação, eu não podia ver um retiro que eu já caía na porta. Pô! Caía, quebrava o dente, o nariz, quebrava tudo. O que era isso, irmãos? Era sede. Sede, vontade de servir a Deus, vontade de me entregar a Deus. É uma entrega. Mas se eu caio, levanto e não aconteceu nada. Não tem que acontecer nada, é o meu ato de entrega a Deus. Agora, hoje em dia, quando eu repouso no Espírito Santo, Deus realmente é atrevido. Eu sinto que estou esmurecendo. Meu Deus, é repouso. O que será que vem aí? Puf, eu já me entrego logo. Os meus repousos hoje em dia costumam ser verdadeiras catástrofes. Porque quando eu era novo de caminhada, eu tinha 73 quilos. Hoje eu tenho 100. Se vocês verem uma foto minha 30 anos atrás, vocês vão achar que é uma exumação. De tão magro que eu era. Eu era muito magro. Então, hoje eu tô assim, essa panceta de churrascaria, bonito. Mas, então eu caí igual uma pluma, não era só osso, mas hoje em dia eu caio quebrando tudo, dando prejuízo material. Mas irmãos, é extraordinário
como o Senhor me visita com visões. O Senhor me visita com visões. Anuncia coisas que eu estava precisando ouvir. Vou contar uma para vocês, essa eles devem lembrar, foi uma catástrofe. Eu estava na paróquia, nós estávamos na paróquia. A nossa paróquia, irmãos, é assim, nós somos perturbados mesmo. Muito perturbados. Vocês veem que a gente está pregando da glória, da aleluia, né? O povo até assusta. Agora, vocês imaginam uma igreja com 600 pessoas dando o mesmo glória e o mesmo aleluia. Então, assim, uma Assembleia de Deus no bairro, ela fica no chinelo. Na nossa paróquia? Tô mentindo, irmão? Fica no chinelo. A gente dá lugar mesmo, ora, sapateia, rodopia, sobe no teto. E aí, irmãos, um dia eu pus o Santíssimo, nós adoramos, eu pus o Santíssimo de volta no altar, já tinha dado a bênção. E a minha oração durante a adoração era: Senhor, toma o controle dessa paróquia. Faz um avivamento, faz um derramamento, faz alguma coisa. Eu quero ver um arregaço. E eu ia apresentando para o Senhor as contas para pagar. E Senhor, eu já tenho um arregaço aqui na conta, faz outro. Enche o cesto, Senhor. E pedindo ao Senhor que tomasse o controle da paróquia. Quando eu pus o Santíssimo em cima do altar, eu olhei para o preciosíssimo corpo e disse: Senhor, toma o controle dessa paróquia. Na hora, parecia uma incorporação. Na hora me veio um poder, eu perdi as forças, eu fui arremessado. Pô! Parecia a Anabelle. Eu fui arremessado, irmão. Eu voei do altar 2 metros. Caí. Aí o povo foi ver se eu tinha passado mal, porque para o povo é raro ver o padre cair, né? Então, se o padre caiu, meu Deus, deve ter passado mal. Não, eu caí, voei, fui arremessado. E Deus, vou pôr a culpa nele, porque foi ele. Deus quebrou a cadeira, a minha cadeira. A cadeira, isso era na igreja matriz da paróquia, a chamada sede, não é a cadeira que o padre senta. Irmão, vocês sabem que tudo no presbitério significa os munos sacerdotais. O altar, a mesa do altar é o sacerdócio. O ambão da palavra é a profecia, é o munus de ensinar. E a cadeira é o munus de governar. É um trono. É onde o pároco se senta para governar o povo. Qual era a minha oração? Senhor, toma o governo da paróquia. Ele me pegou e quebrou a minha cadeira. Com a minha cabeça. Os irmãos entenderam a mensagem? Entenderam a mensagem? A mensagem foi clara, irmão. O Senhor me destronou. Era essa a palavra. Olha a revelação que está no fato. O Senhor me destronou para assumir o governo. Foi o modo do Senhor dizer: eu quebro essa cadeira e governo do sacrário. Claro que depois eu tive que mandar consertar. Que onde que eu ia sentar para rezar a missa? Mas os irmãos veem como um repouso vivido no Espírito pode trazer sinal de Deus. Então, quando nós oramos juntos, se nós sentirmos, se você sente que o Senhor te convida a um repouso, entregue-se. Entregue-se. E ali, Deus pode manifestar o seu amor. A reticência de alguns com repouso é enxergá-lo a partir de fora, né? De fora o que você vê? Gente despencando, igual banana podre. O que você vê de fora. Mas quando você vive, quando se vê de dentro,
Estar nos braços do Senhor é maravilhoso. É tão engraçado, irmãos, ir nos retiros e as pessoas com medo de cair encostam na parede, né? O que acontece? Ela cai para frente. Ou então elas oram agarradas em alguém. Aí o que acontece? Ela ria para baixo e leva os outros junto. Por que nós ainda temos síndrome de Adão e Eva, não é? Quando ouvimos os passos do Senhor chegando perto, a gente vai se esconder atrás da moita. Não se esconda. Vamos orar nessa noite e pedir ao Senhor que nos ajude a nos afervorar, a receber os dons e que nós sejamos curados e ministrados pelo Senhor. Os que podem, vamos ficar de pé.